nessa aula nós vamos continuar gerando personagens em fase adulta e nessa aula especificamente nós vamos aprofundar um pouco mais os detalhes dos nossos personagens. Vamos começar com um comando simples, vamos selecionar aqui barra, imagine, e vamos colocar aqui o comando girl, style, cartoon, illustration. Vamos colocar aqui as características do cabelo. Vamos colocar cabelo curto. Olhos castanhos. Usando vestido. Vamos colocar aqui sapato de salto. E vamos colocar posando para a foto. Espaço, traço, traço, AR, vamos colocar aqui 4:7, a proporção. E vamos enviar. Nesse primeiro resultado, nós não especificamos muito as informações, então a gente colocou apenas uma garota, estilo cartoon, ilustração, cabelo vermelho curto, olhos castanhos e usando vestido e sapato de salto, posando para foto. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais no comando. Vamos selecionar aqui a opção para a gente gerar uma nova rodada. E aqui, depois do estilo cartoon ilustração, nós vamos colar esse comando aqui. O comando vai estar aqui abaixo na descrição. Nós utilizamos o comando no estilo de escultura super realista, hiperrealista. Vamos enviar e vamos ver o resultado. Aqui a gente já pode observar que já mudou um pouco o estilo do desenho, porque nós colocamos aqui no estilo de escultura super realista. Vamos selecionar aqui para gerar uma nova rodada. E aqui onde está escrito Girl, nós vamos colocar ZBrush. Style. Sempre dando espaço entre as palavras. Tem uma vírgula extra, vou tirar ela aqui. Vou remover essa parte aqui e deixar apenas estilo super realista de escultura. Enviar. Enquanto está gerando aqui a imagem derivada dessas imagens, eu vou criar um novo comando. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Vou adicionar a informação da cor do vestido. E vou enviar. Ao adicionar ao comando a palavra ZBrush Style, eu consegui gerar uma imagem com a personagem um pouco mais delicada, o rostinho dela. Isso porque o ZBrush é um software de modelagem 3D, então se você adicionar essa informação ao seu comando, ele já vai gerar um resultado da personagem com certas características que se assemelham ao estilo 3D ou profundidade, mais sombra e iluminação na sua imagem. Agora a gente vai utilizar o seguinte comando, vamos selecionar aqui barra, vou colar o comando aqui que eu já digitei, e esse comando também vai estar aqui abaixo na descrição para você acompanhar a aula. Lembrando sempre que mesmo usando o mesmo comando, o resultado que você tiver aí vai ser diferente do resultado que eu tenho aqui. Isso serve para todos os usuários do Midjourney, porque toda vez que a gente gera uma imagem, ele vai criar uma imagem diferente para cada usuário. Então aqui, nesse comando, eu coloquei 3D aqui no começo. Depois coloquei Full Body para criar o corpo inteiro. Aqui eu tenho a frase uma garota cartoon usando jeans no estilo de escultura super realista, cabelo vermelho, olhos castanhos, usando salto alto, posando para foto. Vou colocar aqui vírgula, traço, traço, AR
E vou colocar aqui 4 por 7. E vou enviar. E aqui a gente já tem outro tipo de resultado. Vamos recapitular como nós fizemos. Então, primeiro a gente criou um comando simples, utilizando apenas a palavra garota, estilo, cartoon, ilustração. E aqui é as informações das características da personagem, a roupa que ela está usando e a pose. O resultado foi um resultado mais simples, num estilo de traço mais simples também. Nós geramos uma primeira rodada e nessa primeira rodada, nós adicionamos ao comando a palavra no estilo de escultura hiperrealista. E o resultado já ficou diferente por ter adicionado esse comando. Aqui nesse outro comando, gerado a partir dessa imagem aqui, nós adicionamos o estilo ZBrush e também adicionamos o estilo de escultura superrealista. E aí o resultado já ficou assim, bem mais interessante. E esta opção aqui não foi gerada a partir dessa ferramenta, foi gerada a partir do comando Imagine. Eu usei a mesma descrição, mas adicionando aqui o estilo ZBrush. E a descrição do estilo ZBrush eu deixei junto com a palavra girl. Se eu separar essa palavra aqui da palavra girl, o resultado já vai ficar diferente. Vou selecionar aqui para gerar uma nova rodada de imagens. E aqui eu vou separar, vou colocar o ZBrush Style, vírgula, espaço. E aqui vem o girl. Depois Style Cartoon Illustration. E vou enviar para ver como que vai sair o resultado. Enquanto o Midjourney está gerando a imagem, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa outra versão que eu criei, utilizando o comando 3D. Então, a gente acrescentou o comando 3D e também o Full Body para criar a personagem com o corpo inteiro. Enquanto gera aqui a imagem, que eu separei a palavra ZBrush Style da palavra Girl, a gente pode perceber que o estilo já está ficando um pouco diferente. Enquanto ele carrega, eu vou gerar uma nova rodada e vou colocar aqui a vírgula novamente. Vou colocar o Full Body aqui no começo. E enviar. Essa imagem aqui já carregou e olha que legal que fica o resultado. Então, adicionando o comando ZBrush Style e também adicionando a informação do estilo de escultura superrealista, a gente consegue criar um desenho 3D com bastante detalhes, mais bonito. Claro que sempre tem um defeitinho em algum desenho, né? Então, a gente precisa corrigir. Por exemplo, essa mãozinha aqui. Nessa opção aqui eu esqueci de informar as medidas, eu esqueci de colocar o parâmetro AR e 4 por 7, por isso que cortou um pedaço aqui da imagem e a personagem acabou ficando de meio corpo, não de corpo inteiro. Mas o resultado já é bem legal, a gente consegue ver que fica muito mais detalhes, o desenho fica bem mais bonito do que nós usarmos o modo padrão, sem personalizar o nosso comando. Então, utilizando um comando muito simples, sem informar o Midjourney o estilo, essas especificações, ele vai criar artes assim, muito simples. A gente adicionando algumas informações, a gente já consegue um resultado bem mais legal e bem mais detalhado. Já foi melhorando muito as imagens até aqui, ó. Vou copiar esse comando aqui. Vou colar ele aqui. Adiciono o parâmetro da proporção. E aqui eu vou mudar as informações. Eu vou trocar para a garota estar usando suéter e jeans. E aqui eu vou tirar o sapato de salto e vou deixar apenas assim, sapato.
Então, aqui nós temos 3D, corpo inteiro, a garota usando suéter e jeans, no estilo de escultura super realista, cabelo vermelho, olhos castanhos, usando sapato, posando para foto, e aqui é a proporção. Enquanto carrega a imagem, eu vou copiar todo o comando aqui, até a proporção. Vou colar aqui. E aqui eu vou mudar as informações. Blonde hair, que é o cabelo loiro. Vou colocar aqui a cor dos olhos para azul, blue. Vou colocar as cores pastel color. Então, aqui tem suéter, pastel color e jeans. E vamos enviar. Ficou bem legal o resultado das imagens. E sempre tem algum defeitinho que a gente precisa corrigir. Por exemplo, aqui a mãozinha da personagem. Tem que corrigir essa mãozinha. Essa aqui ficou bem legal. Essa aqui ficou bem divertida também. E essa aqui teria que corrigir também os bracinhos aqui, ó. Tá gerando aqui a outra versão. Enquanto gera a imagem, vamos copiar mais uma vez e colar aqui. Só que dessa vez a gente vai adicionar umas informações aqui. Vamos colocar ao lado de Cartoon Girl aqui, antes da escultura super realista, nós vamos colocar aqui Lois Van Baar é uma ilustradora muito reconhecida mundialmente e a gente vai adicionar esse comando para ver se o Midjourney vai conseguir buscar alguns traços que se assemelham ao dessa ilustradora. Lembrando que Midjourney, ele não copia, não plagia imagens. Mesmo que ele use uma referência, a referência sempre vai ser muito diferente do desenho original do artista. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui na imagem. Essa aqui eu gostei, mas a mão dela está virada e aqui ficou faltando uma mãozinha. Essa aqui ficou mais ou menos, tem que dar uma corrigida aqui também. Essa aqui ficou legal, mas ela duplicou os braços. E essa aqui ficou mais ou menos, aqui também teria que corrigir. Eu poderia ter gerado já a imagem antes, adicionando o comando do parâmetro no, não duplicar os dedos. Ou eu posso gerar uma nova rodada e adicionar esse comando agora. É claro que o resultado vai ser diferente. Cada vez que a gente gera uma nova imagem, o resultado sempre é diferente. Coloquei aqui o parâmetro no, traço no, duplicar os dedos. Em seguida, vou enviar e aguardar gerar as imagens. Aqui já está gerando a outra imagem. E aqui a gente já pode ver que mesmo adicionando a informação do estilo Lois Van Baar, ele não vai copiar, não vai fazer igual. Essa aqui ficou bem legal, essa aqui também ficou legal, mas teria que corrigir aqui a mão. Essa aqui também ficou com o bracinho errado. E essa aqui eu achei bem interessante, gostei bastante dessa aqui. Sempre alguma imagem vai ficar pior que a outra, mas sempre tem uma ou duas que se salvam, que dá pra gente aproveitar. E lembrando, a gente sempre consegue gerar novas variações e selecionar uma imagem e também modificar ela utilizando a ferramenta de variar região. Aqui já carregou a imagem, mas ela saiu um pouquinho diferente. Essa aqui saiu um pouquinho mais ofuscada a imagem. Essa aqui eu achei legal, principalmente aqui nos cabelinhos, ao redor aqui, como se fosse uma iluminação. E as mãozinhas já saíram melhores. Essa aqui eu não gostei muito, mas essa aqui eu achei bem legal. Vou selecionar novamente. Vou colocar aqui alta resolução. E enviar. Enquanto gera a imagem, eu vou copiar aqui o comando novamente, desse que eu coloquei inspirado em Lois Van Baar. Copiar até o parâmetro da proporção.
Ctrl V. Vou colocar aqui, não duplicar dedos. E enquanto a imagem está sendo gerada, eu vou copiando aqui o comando. E agora eu vou acrescentar outra informação aqui no lugar do inspirado em Lois Van Baarle. Eu vou colocar aqui inspirado em Kary Grabber. Kary Grabber é um ilustrador também, então eu vou manter essa informação para ver se ele vai mudar um pouco o estilo da personagem. Vamos analisar como é que ficou aqui o resultado. Eu achei que ficou bem legal, bem realista. Os olhinhos dessa aqui precisa corrigir, mas no geral as imagens ficaram bem legais. Olha essa imagem aqui, que bonita. E a mãozinha saiu bem direitinho também. Essa última versão aqui que nós adicionamos o estilo Kary Grabber, vamos ver como ficou. Já mudou um pouco o estilo da personagem. Essa aqui tá com a cabeça maiorzinha, corpinho menor. Essa aqui também. Achei que ficou bem interessante, as mãozinhas também saíram bem direitinho. Agora a gente vai copiar novamente esse comando aqui. E nós vamos tirar aqui o Kary Grabber e vamos colocar Sanduz. Sanduz é um ilustrador também bem reconhecido. Vamos ver se o Midjourney vai conseguir buscar alguma referência desse artista. Enquanto carrega a imagem, nós vamos testar a opção de gerar uma imagem utilizando o link dessa imagem. Selecionei aqui um desenho da Lois Van Baarle. Vou copiar o link da imagem, botão direito, selecionar aqui, colar, espaço, e aí nós vamos copiar aqui o comando. Vamos colar aqui. Vou tirar aqui o full body, deixar apenas a garota cartoon. Enviar. Vamos analisar aqui a imagem gerada a partir da referência do desenho da Lois. Eu gostei bastante do resultado e percebam que apesar de eu ter usado uma referência de uma artista, de uma ilustradora, o resultado final ele não fica parecido, ele fica bem distante do desenho original, então não dá para dizer que é uma cópia ou que é um plágio, não tem como ser, porque o Midjourney ele cria as coisas bem diferentes. Achei que ficou bem legal, teria que corrigir as mãozinhas, como sempre, mas no geral gostei bastante, até o estilo de pintura, a gente pode perceber que ele tentou replicar esse estilo de pintura como se fosse pintura a guache, pintura a lápis, feito em software de pintura digital, ficou bem legal. Aqui esse estilo de texturinha aqui no rosto, ficou bem interessante o estilo da pintura do cabelo, do corpinho. E aqui ele reproduziu uma marca d'água em cada uma das imagens, como a gente pode ver aqui, porque na imagem original aqui que nós usamos de referência tem uma marca d'água. Então, quando a imagem tem uma marca d'água, o Midjourney ele vai replicar também criando uma marca d'água. Para isso, a gente consegue retirar a marca d'água utilizando a ferramenta de variar a região. Vamos enviar agora um novo arquivo. Vou enviar a imagem, copiar o link, /imagine, e agora eu vou colocar aqui as informações. Vou copiar as mesmas informações aqui. Eu vou colocar aqui Aveline
Enquanto gera imagem, eu vou copiar aqui o comando, vou voltar aqui em cima. E vou copiar o comando aqui, ó, do ZBrush Style, estilo cartoon, ilustração, hiperrealista. Vírgula, traço, traço, AR, 4x7. Vou colocar aqui não duplicar os dedos, antes aqui, ó. E vamos enviar. Agora vamos analisar como ficou aqui as imagens inspiradas na ilustração da artista Aveline Stockart. Olha que legal o resultado. A gente consegue ver que apesar do Midjourney ter se inspirado, ele não criou igual a personagem. A personagem é bem diferente, então o resultado aqui ficou um resultado totalmente diferente da imagem original que nós utilizamos. Então não tem perigo de você gerar imagens utilizando a referência. Gostei desse resultado aqui, achei legal esse aqui, só que esse aqui teria que corrigir um pouquinho. Vou selecionar aqui essa opção e vou ver se eu consigo colocar o comando de não duplicar os dedos aqui. Vou colocar aqui Illustration, muitos detalhes, e enviar. E esse foi o resultado, achei que ficou bem mais legal. Gostei dessa personagem aqui, tá bem estilo de desenho mesmo. Então você consegue observar que utilizando referências, você consegue chegar mais próximo, às vezes, do estilo de pintura, do estilo de traço. Não quer dizer que você vá fazer um desenho igual, você vai conseguir gerar o mesmo resultado, mas você consegue detalhes parecidos até no acabamento, do estilo de pintura do desenho. Então isso é uma coisa legal que a gente consegue fazer utilizando a imagem como referência. Bom, deixando um pouco aqui as imagens de lado, nós vamos voltar aqui para o nosso comando da personagem. Só que agora a gente vai colocar ela fazendo alguma atividade. Vou selecionar essa versão aqui, que eu gostei mais, essa aqui também eu gostei. Então, vou selecionar essa opção aqui e vou adicionar ao comando alguma informação. Vou selecionar a opção para gerar uma rodada. E aqui eu vou colocar que ela está bebendo café, aqui no começo já. Vírgula, espaço. Aqui eu vou tirar posando para foto. E vou tirar o sapato alto, vou deixar apenas sapato. Enquanto a imagem está sendo gerada, vou selecionar uma nova rodada de imagens a partir dessa aqui, que foi a imagem que nós introduzimos, o ZBrush Style. Então, vou selecionar essa opção, vou mudar aqui a cor do cabelo para loiro, vou manter curto. Aqui no vestido azul eu vou colocar pastel color, espaço pastel color. E aqui no final eu vou remover, vou colocar o parâmetro no e vou colocar para não duplicar os dedos. Vou adicionar aqui que ela está bebendo café a partir daqui, ó. Depois do Cartoon Illustration, vírgula, espaço, enviar. Então, aqui eu adicionei que ela estava bebendo café e essa aqui gerou com pernas duplicadas. Nesse comando eu não adicionei a informação para não duplicar. Então, eu vou adicionar agora, eu vou selecionar essa opção aqui. Aqui eu vou tirar essa opção da escultura hiperrealista. E vou colocar aqui ZBrush. Vírgula, traço, traço, no, e vou colocar aqui não duplicar dedos.
Vou mudar aqui a cor do cabelo para cabelo loiro e curto. Vamos analisar aqui o resultado. E aqui a gente pode ver que a imagem ficou bem legal. Quase não tem defeito na imagem. Os dedinhos, esse aqui ficou um pouquinho tortinho. Mas no geral ficou bem legal e o estilo também ficou diferente. Tirando a informação da escultura super realista, ele já criou esse desenho no outro estilo. Então, tudo que você coloca aqui no comando influencia no resultado final da sua imagem. Agora a gente vai fazer um personagem masculino. Vou selecionar aqui tudo. Vou mudar para man. Vamos colocar aqui blonde hair. E vou manter as informações e enviar. Enquanto a imagem vai carregando, eu vou selecionar esse outro aqui, que tem a frase no estilo de escultura hiperrealista. Vou colocar aqui man também. Só que aqui eu vou colocar handsome. Que é um homem bonito, e vamos enviar para ver se vai ficar diferente. Enquanto carrega as imagens, vou copiar esse aqui que está escrito Full Body primeiro, depois ZBrush Style. Vou copiar. Vamos colar aqui. Vamos colocar aqui man. Esse aqui já tá diferente do outro comando. Nesse comando aqui, o man, ele está junto com a frase. Então, é um homem, estilo cartoon, usando jeans. Aqui o man está sozinho. Nós deixamos ele separado aqui pelas vírgulas, para que a gente possa ver se isso vai interferir no resultado. Vou colocar aqui a proporção e enviar. Vamos analisar os resultados. Esse aqui eu tiraria esse detalhe com a ferramenta de variar a região para corrigir aqui a camiseta do personagem. E corrigir também esse detalhe aqui no joelho. Esse aqui ficou legal, mas ficou uma plantinha aqui dentro do café, teria que corrigir. E os olhinhos também do personagem teria que corrigir, aqui a mão também. Então, às vezes vale a pena só gerar novas imagens do que tentar aproveitar a imagem que não ficou tão legal. Esse aqui gerou uma mão duplicada aqui embaixo. Vamos olhar as outras imagens. Ficou um estilo bem diferente. Nesse aqui, eu adicionei o comando homem bonito. E nem todos ficaram bonitos, né? Esse aqui, por exemplo, não ficou legal. Mas ele ficou nesse estilo porque tá a frase cartoon na informação. Então, ele acaba gerando o personagem com algumas características do estilo cartoon. Esse aqui, ele ficou com os dedos duplicados, mas eu gostei do personagem, então eu tentaria arrumar com a ferramenta de variar a região. Esse aqui ficou bem divertido também, teria que corrigir um pouquinho os olhinhos, de repente tirar o brinco. E esse aqui ficou legal, só que teria que diminuir um pouquinho a orelha, né, e corrigir aqui a mão. Mas no geral as imagens até ficaram legais. Vou selecionar aqui a opção número 2. E aqui na opção número 2, vou selecionar variar a região. Vou selecionar aqui a mão do personagem. E vou enviar sem mexer em nada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar se alguma imagem corrigiu as mãos do personagem. Aparentemente ficou um pouco melhor. Essa mão aqui eu não gostei muito do estilo dela. Essa aqui quadradinha eu acho que combina mais com o estilo do personagem. Mas esse dedinho aqui ficou dobrado. Daria pra usar assim mesmo, não tem problema. Essa aqui ficou totalmente errada e essa aqui também não ficou legal. Então, das imagens, eu usaria essa. E caso eu quisesse corrigir, eu poderia mexer mais um pouquinho na mão do personagem.
Eu costumo fazer isso, eu seleciono a imagem que eu gostei e aí novamente eu seleciono a ferramenta de variar a região para poder modificar. Vou selecionar aqui variar a região, vou selecionar aqui o dedinho. Aqui eu vou mudar e vou colocar a informação que ele está sentado num banco. Vamos apagar o comando e adicionar sentado no banco. Já gerou aqui as imagens, vou dar uma olhada como ficou. E já melhorou bastante. Aqui já conseguiu fazer tipo um banquinho de madeira. No geral, eu acho que essa mão aqui ficou melhor. No caso, eu usaria essa imagem aqui. Caso não ficasse ainda legal, eu faria mais alterações até chegar no resultado que eu quero. E a partir do resultado que eu gostei, eu posso selecionar o upscale da imagem ou posso selecionar uma variação dessa imagem. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar V1 para gerar uma variação com mais 4 imagens inspiradas na imagem que eu gostei. Agora que nós já vimos como criar os personagens individuais, nós vamos criar uma personagem junto com outra personagem. Então, a gente vai selecionar aqui barra, imagine. Vamos colar esse comando aqui, ó, 3D, amigas, conversando, feliz, morena e loira. E vamos colocar aqui a proporção da imagem. Enviar. Vamos analisar o resultado. Como não especifiquei aqui no comando para não duplicar os dedos, ele acabou gerando umas imagens um pouco estranhas. Por exemplo, aqui a personagem ela ficou com 2 braços. Essa aqui ficou um pouco estranha também, os dedinhos aqui. Essa aqui ficou sem os olhos, ficou só a parte branca do olho. E essa aqui até que ficou legal, mas teria que corrigir aqui o bracinho dela também, ó. Vou selecionar essa opção aqui, opção número 4. Seleciono aqui a ferramenta de variar a região. E eu vou ver se eu consigo corrigir aqui o braço dela. Primeiro eu vou selecionar aqui. E vou enviar, sem fazer nenhuma alteração no comando. Já melhorou um pouco. Aqui ela já conseguiu dar uma melhorada aqui no braço, mas aqui a mãozinha ela deu uma bugada. Então, o ideal seria ir mexendo novamente na imagem até conseguir corrigir. Vou selecionar mais uma vez a imagem, aqui é a número 3. Selecionar aqui a ferramenta de variar a região. Vou contornar essa parte aqui. E contornar aqui essa parte do dedinho. Para ver se ele consegue corrigir. Geralmente, utilizando a ferramenta variar a região, a gente coloca a descrição para alterar aquela parte. Mas como é um detalhe tão pequeno, eu não quis adicionar porque eu acho que pode acabar confundindo e aí o Midjourney não vai conseguir mudar a imagem. Então, prefiro só selecionar e enviar o comando novamente para ele tentar gerar novas imagens. Acho que essa aqui ficou melhor. E essa aqui também. Dessas imagens, eu acho que eu ficaria com essa imagem aqui. Vou selecionar aqui a número 4. E da número 4, eu vou selecionar uma variação. Como nós estamos na aula sobre personagem, nós estamos abordando apenas personagens. Mas nas próximas aulas, mais pra frente, nós vamos abordar outros estilos de desenho criados aqui dentro do modo niche. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que seja útil para você, que você consiga criar os seus personagens e nos vemos na próxima aula.